Olá, amados amigos e irmãos. O tema de hoje é ídolo perigoso e insistente. A primeira característica de uma conversão genuína é o abandono do egoísmo. Por isso, Jesus começou a chamar seus discípulos assim. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Paulo também, ele confirma a necessidade da abnegação e ele deixou isso claro em Romanos 8:9. Está escrito: mas se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos que nele. Versão A Mensagem. É a verdade que cantamos repetidas vezes, de si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei Jesus. Essa ideia de arrependimento e abandono do eu é largamente ensinada nas Escrituras. Sem isso, não pode haver salvação. Arnold disse o seguinte, comentando que o arrependimento dos Tessalonicenses, e ele deu a seguinte definição: é mudança radical exterior e interior. É mudança de conduta, mas também de pensamento, de atitude e de vontade. A ideia envolvida diz respeito ao destino. Sem o verdadeiro arrependimento e o abandono do eu, não há a verdadeira conversão. Uma conversão genuína se caracteriza pelo abandono dos ídolos, que de fato aconteceu com os Tessalonicenses. Está escrito: porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Converter significa virar, retornar para novos propósitos, novo rumo, novo amor e nova obediência a Deus, e a uma mente melhor. Na conversão, a mudança é de fato radical. É da morte para a vida, das trevas para a luz, de filhos do diabo para filhos de Deus, de herdeiros do inferno para herdeiros do céu, de nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos, diz a versão A Mensagem. O perigoso ídolo chamado eu precisa ser abandonado. É verdade, o maior e mais perigoso ídolo a ser abandonado é o próprio eu, que toma o lugar de Deus na vida da pessoa. Fomos feitos para Deus e o eu vive como se fôssemos feitos para satisfazê-lo. O eu tem desejos que podem se tornarem ídolos. Por isso, as Escrituras nos advertem a renegá-los. Está escrito: portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Romanos 15, 2 e 3. Jesus não estava centrado em si, mas em Deus e nos outros. Concordo com Valverde quando diz que os cristãos não devem fazer de si mesmo o centro da vida, mas que o seu maior interesse deve estar no bem-estar espiritual dos outros, para agradá-los e edificá-los. Somente assim viveremos como um modelo a ser seguido. Ser modelo exige disposição e renúncias. Ouvir os sábios conselhos das Escrituras é fundamental. Atentar para os perigos do sucesso ministerial é preciso, pois a linha que separa o sucesso da queda é muito fina. A orientação de Paulo ao jovem Timóteo foi a seguinte: não desprezes o dom que há em ti. É verdade, avançar rumo ao sucesso ministerial para a glória de Deus é justo, mas o cuidado com o espelho e os elogios devem ser grandes. A lembrança de que a glória pertence a Deus deve se manter fresca na mente. O jovem rico é um exemplo da idolatria do eu. Ele preferiu permanecer no comando de sua vida e administrar sua riqueza. Com isso, permaneceu perdido. Retirou-se da presença de Jesus e saiu cheio de tristeza. Está escrito: mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Lucas 18, 23. Mateus 19, 22. Quão infeliz é aquele que é servo das riquezas! Nada pode tomar o lugar de Cristo e da obediência a Deus. Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. João 12, 24. Jesus há de ser sempre o primeiro e o eu deve ficar no seu devido lugar. Está escrito: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida?
Ou que dará o homem em troca da sua vida? Mateus 16, 24 a 26. Quando o eu está no trono, de fato Jesus está de fora. Jesus é o maior exemplo de abandono do eu. Sendo rico, se fez pobre. Sendo rei, se fez escravo. Sendo santo, 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 assumiu o pecado. É o autor da vida, mas aceitou morrer. Era ilimitado e soberano, mas viveu com limites e foi desprezado. Tem um trono no céu, mas desceu ao inferno. É luz inacessível, mas se tornou escuridão. Vivia com seu pai, mas por ele foi abandonado. O eu insiste em juntar tesouros na terra, porque acredita que tem direitos. Acumula tesouros para a traça consumir e para o ladrão roubar. O eu quer viver, mas Jesus preferiu morrer. O eu insiste em pensar na terra, mas Deus quer que pensemos no céu. O eu busca seus interesses, mas Deus diz que o maior interesse de um servo tem que ser nos outros e em Deus. Está de pé a conclusão de Jesus, a chamada ao discipulado, conforme a versão A Mensagem. Está escrito, simplificando: se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. Lucas 14, 33. Paulo também é exemplo do abandono do eu, conforme disse, esquecendo das coisas que para trás ficam. Ele disse mais, tudo considero como lixo para alcançar a Cristo. E disse mais, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que cumpro o meu ministério. E disse mais, eu sei em quem tenho crido, já estou crucificado com Cristo. Meu prezado amigo, Paulo disse que em Cristo o eu morreu. Está escrito, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Romanos 7, 4. Os crentes exemplares, que destronam o reizinho chamado eu, exalam, sim, o bom perfume de Cristo, e são reflexos da glória de Deus. Eles salgam e eles brilham. Eles carregam os fardos dos outros e têm apenas um sonho e um alvo de vida: ver Cristo engrandecido. Como disse o poeta, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. É verdade. Somente com o destronamento do ego e os olhos fitos em Jesus, viveremos as belezas do poder de Deus. A primeira referência à idolatria do eu na experiência humana foi no Jardim do Éden. Está escrito, viu, pois, a mulher que a árvore era boa para comer, e que era agradável aos olhos, e cobiçável para alcançar a sabedoria. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, o qual comeu com ela. Gênesis 3, 6. Satanás sabe como aguçar e despertar o ídolo e reizinho eu. Muito mais agora com a experiência da queda. Quanto ao perigo da idolatria do eu, que insiste em fazer sua própria vontade, João fez um grave alerta. Ele disse, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, bem como seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. O eu não sabe administrar a vida. No folheto 4 Leis Espirituais, isso é ilustrado num círculo, onde no trono da vida está o eu, e as demais coisas da vida parecem todas em confusão. Mas no círculo em que o eu é destronado, e que dá lugar a Jesus, todas as coisas da vida se harmonizam e a paz começa a reinar. Por isso, faz bem ouvir a voz de Jesus que diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Marcos 8, 34 a 36. Jesus sabia que o eu era enganoso, conforme João 2, 23 e 24, e Jesus não confiava nos aventureiros que se apresentavam como crentes. Ele disse, muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. Paulo falou da urgência do abandono da idolatria em 1 Coríntios 10, 14. Ele diz, portanto, prezados amigos, quando virem alguém reduzindo Deus a algo que possam usar ou controlar,
como um ídolo, afastem-se dessa pessoa o mais rápido que puderem. Versão A Mensagem. Faremos bem em acatar o conselho de Pedro. Ele disse: amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. 1 Pedro 2,11, versão A Mensagem. Nada de planos para o eu caído, como afirmou Paulo. Ele disse: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada colocais para a carne, para satisfazer suas concupiscências. Que Deus ajude a vivermos uma vida sem ídolos. Amém.